Olá, minhas deusas! Olá, deuses maravilhosos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso YouTube. E hoje nós vamos fazer a análise sistêmica, psicológica ali do filme da Netflix, que é o Seja Você Mesmo. É um filme turco que eu assisti já faz um tempinho. Eu fiz algumas anotações aqui. Eu preciso geralmente assistir o filme e já fazer análise. Por quê? Porque essa pessoa que vos fala aqui tem uma grande dificuldade de gravar filmes. Então, assim, geralmente eu tenho uma memória boa porque eu estudo, eu tenho uma memória boa para várias coisas. Minha memória é seletiva. Aí, filme, ela fala assim: ah, é só um passar de tempo aqui, a gente vai desligar um pouquinho. Mesmo que eu esteja trabalhando, assistindo o filme a nível de trabalho, que esse foi um dos filmes que eu fiz isso. Falei, eu vou anotar aqui tudo certinho para fazer análise, geralmente vai sumindo, porque é um padrão ali que está na minha mente, né? Eu não gravo muito, eu fico mais nas anotações que eu fiz aqui. Mas este filme da Netflix é uma comédia romântica, bastante clichê, bem adolescente, que a gente fala assim, né? Tem tudo para você virar o olho e falar assim, meu Deus, que uó esse filme, mas não é. Ele é bem legal. Inclusive, eu tô gostando bastante é, de todos os filmes, séries que a Turquia, né, tá fazendo. Então, eles estão crescendo muito nesse ramo de dramaturgia, né? Eles trazem com muita consciência até alguns pontos. E a linha do tempo dos filmes, né, e das séries é muito boa. Então, é um filme que eu super indico que para você assistir. É uma comédia romântica, sim, tem um pouquinho de mamão com açúcar ali, umas coisas que você fala, não, não é possível, né? Ai, tô de saco cheio já disso. Mas no seu geral, no geral mesmo, é um filme muito bom, é um filme muito legal. Que conta a história do filme, né? A história do filme é de uma jovem, né, que é revoltada com a vida. Então, ela foi abandonada pelo pai, o pai saiu de casa, né? Traiu a mãe e foi embora e deixou ela somente com a casa que ela mora, que na verdade é o prédio todo. E esse prédio, né, que ela mora, ele foi conquistado há muitos anos atrás por esse pai, comprado por esse pai de uma outra família que estava muito endividada, precisava vender este prédio para pagar as dívidas. E esse pai dela que foi lá, comprou e eles foram morar lá. Só que esse pai ele abandonou, ele foi embora com outra mulher. E aí eu vou dizer para vocês, eu não lembro se é isso mesmo, mas eu sei que ele foi embora. Abandono aconteceu, tá? Mas o que que acontece? Aí, né, essa menina, né, essa jovem, ela tem problemas com o pai. E ela tem problema com todos os homens. Ela também tem problema com a mãe. E tem problema com as mulheres. Então, ela é uma pessoa extremamente problemática. Bem doidinha da cabeça. E aí, ela começa a fazer várias coisas para irritar a mãe, para chamar a atenção do pai. Então, tem vários padrões que são apontados ali dentro, né, do filme que vale a pena a gente entender para a gente perceber como é que a gente funciona, como é que a nossa mente funciona. Muitas coisas que a gente faz, a gente está fazendo contra algo ou alguém, e esse algo ou alguém provavelmente seja os nossos pais. Quase sempre a nossa treta maior é com os nossos pais, quase sempre mesmo, tá? Então, ela tem problema com os homens, ela foi traída. Daí, logo no início do filme, ela foi traída pelo namorado dela. Ela pega o namorado dela com outra pessoa, né, dentro da cafeteria. E é um auê que ela, né, o cara tenta passar ela pra trás, enfim, é assim, uó, esse momento. E ela apesar de ser muito criativa, muito talentosa, ter muita coisa boa, ela é simplesmente revoltada com a vida. E aí, ela não gosta do capitalismo, é uma coisa bem legal para trazer aqui para vocês, né? Ela não gosta do capitalismo. Ela fala que quer só viver da arte dela, mas ela não se importa com dinheiro. Então, a mãe dela quer muito que ela trabalhe, porque a mãe dela entende que ela precisa trabalhar para sustentar a casa. Ou seja, ela está casada com aquela mãe e ressentindo aquele pai que foi embora,
porque a mãe acaba fazendo a cabeça dela, né? Acaba ali trazendo que, não compensa, não fale com seu pai não merece, você não merece se humilhar para o seu pai, não peça dinheiro para o seu pai. A mãe não deixa ela fazer nenhum movimento de falar com o pai. Então, essa mãe exclui esse masculino por uma mágoa interior dela. E a filha, ela tá seguindo o que a mãe diz, mas ao mesmo tempo essa filha tá casada com essa mãe, né? Tendo que ali fazer o papel do masculino na vida dessa mulher, dessa mãe, e essa mãe fica cobrando que ela vá pro mercado de trabalho, ganhar dinheiro, que não dá mais para ela acordar tarde, ela precisa fazer alguma coisa para ajudar ali a família, né? E aí depois, né, ela ela começa a se boicotar, porque ela fala assim: eu quero viver da minha arte. O que que ela gosta? Ela gosta de moda. Então, ela é muito boa na moda e ela, enfim, tem muita criatividade nessa parte. Ela tem muita força de vontade de fazer isso, mas ela não tem uma força necessária que é para seguir esse sonho dela. Então, assim, ó. é, Ela não gosta do capitalismo, não quer saber. Por quê? Porque ela rejeita o masculino. Capitalismo é o masculino. Dinheiro é a energia masculina. Então, quando eu tenho raiva do meu pai, eu vou ter raiva do dinheiro. Quando eu ressinto meu pai, eu ressinto o dinheiro. Porque o nosso corpo, o nosso sistema entende muito mais sobre frequência, né, polaridades, do que sobre uma única pessoa. Então, se eu ressinto meu pai, consequentemente eu ressinto Deus também, porque é uma energia masculina. A gente aprende que Deus é o pai, né? Então, a gente faz essa ligação. A nossa mente, ela só passa a ser inteligente quando a gente começa a ter domínio dela. Antes disso, ela vive no automático. Tudo que é homem, tudo que é masculino, ela não consegue separar o joio do trigo. A gente precisa começar a aprender a separar isso. É isso que faz a gente maduro e consciente, tá? Não é a gente levantar nenhum tipo de bandeira contra o capitalismo. Isso não faz a gente maduro, isso faz a gente machucado, ferido, eu falo que é um verdadeiro militante sem causa, né? A causa, na verdade, é uma e a pessoa acaba olhando para outro lugar. Então, ela não tem essa coragem de seguir o sonho dela nessa área da moda. Isso também tá ligado com o masculino, porque a força do nosso pai é o que faz a gente ir para a vida, é o que faz a gente ir para o mercado de trabalho e se realizar profissionalmente vem da mãe. Só que veja, ela é casada com essa mãe, só que essa mãe é super rígida e controla ela, só critica, né? Não incentiva ela no mundo da moda. E aí o que que acaba acontecendo? Ela acaba se sentindo completamente sozinha, completamente solta, e ela faz esses movimentos de rebeldia, de maluquice que ela tem para que ela possa extravasar quem ela é e para chamar atenção também, tá? E aí, essa mãe, né, como eu disse, não permite que essa filha tenha acesso ao pai e a mãe tem raiva do pai e acaba fazendo esse processo de alienação. Então, ela tem raiva dos homens, raiva do trabalho, né? E o filme inteiro vai desenrolando essa parte. E aí, o que que acontece? Lembra aquela família que eu disse ali atrás, né, no começo? Que era a família que era dona daquele prédio, que o pai dela foi e comprou o prédio. Então, essa família que se sentiu lesada porque teve que vender por um valor muito abaixo do mercado para pagar as dívidas, tem um filho. Esse filho viu a situação numa ótica infantil, porque ele era criança quando tudo isso aconteceu. E naquele momento infantil dele, ele jurou vingança contra a família que comprou, porque ele entendeu aquilo como uma injustiça. E aí o que que acontece? Né? Meu olho até treme. Ele dedica toda a vida dele a se tornar um rico, milionário, bilionário, para que ele possa vingar os pais. E ele consegue. Então, ele quer comprar aquele prédio que essa adolescente mora, né? Ele também é um adolescente, os dois têm quase a mesma idade ali, né? Adolescente que eu digo são jovens, tipo 21, 22 anos, mais ou menos, tá? Então, ele vai nessa jornada, ele consegue comprar, né, esse prédio. Por quê? Quem que vende? O pai dela. Mais uma vez, o pai dela abandona. Mais uma vez, ela se sente traída por esse pai, porque o pai vende esse prédio sem comentar nada. Então chega uma ordem de despejo e ela
daí é obrigada a ter que arrumar um trabalho, porque ela precisa conseguir, ela quer, né, conseguir de volta a casa dela, porque ela não quer se mudar. Ela quer ajudar a mãe dela, ela quer ajudar as pessoas que moram nesse prédio, que são inquilinos, eram inquilinos da mãe, né? E ela quer fazer tudo isso. Só que o pai, mais uma vez, veio e prejudicou. Mais ou menos. A gente vai desenrolar um pouquinho, né? Basicamente, isso acontece, ela precisa buscar um emprego. E esse cara, que tá muito maluco na vingança, ele fica muito de olho, né, nos movimentos dela, porque ele quer se vingar da família dela. E ele começa a utilizar ela para se vingar. Então, ela cria um aplicativo de relacionamento, né, como um plano B, para ela conseguir arrecadar fundos para não deixar que esse prédio realmente seja vendido para ou comprar de volta esse prédio, ou enfim, ou conseguir tirar a família dela, né, a mãe e tal, e os inquilinos que ela acabou adotando como uma grande família, ela tenta arrecadar fundos dessa forma para conseguir dar um jeito nessa situação. E aí o que que acontece? Quem é o investidor desse aplicativo? O tal do cara, né, que estava lá no que eu falei, queria vingar a família dela. E ele contrata ela também. Então, ele investe no aplicativo e, fora isso, ele contrata ela como funcionária da empresa dele, que é gigante, é uma loja de departamento. São várias coisas, mas em específico existe uma loja de departamento que é para onde ela vai trabalhar, para onde ela vai, que é o lance de moda. E ele quer ficar de olho nela, então ele começa a observar cada passo que ela tá dando para que ele possa olhar, né, e torturar ela. E aí ele começa a se envolver, porque o nome do filme é Seja Você Mesma. E uma coisa que ela realmente aprendeu a ser, é ser ela mesma, gostando das pessoas ou não, ela começou a ser ela mesma. Ela cria um Instagram e ela começa a postar, e a hashtag dela é Seja Você Mesma. Porque ela defende esse ponto de você colocar a sua luz, a sua personalidade pra fora. Por isso que é um filme bastante legal, que lembra a gente de que somos únicos e que a gente precisa ser quem nós somos e que tá tudo bem. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Às vezes os nossos pais não vão gostar porque eles têm uma expectativa, mas tá tudo bem, você precisa ser você mesma, que o seu coração vai te guiar e vai te levar para os caminhos certos da tua vida, da tua jornada. Enfim, ela acaba se apaixonando por ele, ele se apaixona por ela. A gente tem aqui uma comédia romântica, né? Bem clichê. Mas o mais interessante é que quando isso acontece, a mãe dela descobre todo o plano dele, desse cara, e ela vai conversar com ela, porque ela fala: Meu Deus, você está, colocando a minha filha no meio de algo que ela não tem nada a ver. Por favor, se você quer fazer alguma coisa, faça comigo, mas não faça com a minha filha. E dentro desse esquema aqui, enquanto desenrola esse esquema no filme, da mãe super proteger essa filha, né? Porque existe ali a simbiose, existe sim aquele emaranhado, né? Ela vai falar com o cara e o cara joga na cara dela dizendo que tudo aconteceu por culpa dela. É um segredo de família, como a gente sempre vê nas constelações. Sorte que esta mulher, essa mãe, ela é uma jornalista investigativa, no qual ela guardava todos os recortes, tudo que ela tinha de prova relacionado a tudo que ela vivenciou de profundo na vida dela. E ela pega esses recortes e mostra para esse cara, para que ele entenda que eles, aquela família, não teve nada a ver com o que aconteceu, que foi um erro do próprio pai, que era provavelmente, se eu não me engano, viciado em jogo, era viciado em alguma coisa. E acabou perdendo tudo por conta disso. Coisa que essa criança não sabia porque era escondido. Então, essa família aqui, né, a família da mocinha, não prejudicou a família do mocinho, mas ele achava que sim. E aí ele queria se vingar. E aí o que aconteceu? O destino ali, né, o emaranhado fez com que ele se apaixonasse. Por quê? Porque eles precisavam se reencontrar para que esse emaranhado se dissolvesse. Isso acontece na vida real também. Não exatamente desse jeito, mas acontece. Toda pessoa que a gente encontra, todo encontro que a gente tem é um encontro de cura. Seja uma amizade, seja um relacionamento, seja um chefe, seja qualquer pessoa. Todo encontro que a gente tem é um encontro de cura, é uma oportunidade da gente olhar para coisas que estão mal resolvidas no nosso sistema,
A pessoa também tem coisas mal resolvidas com o sistema dela, que nós vamos servir como um espelho ou uma ponte. Mas aí é um problema dela, se ela olha para aquilo ou não, tá? Então, aí quando acontece isso aqui, quando o segredo é revelado, quando ele começa a se dar conta de que ele foi um verdadeiro babaca. E ele começa a querer devolver tudo, querer desfazer tudo isso. Como eu disse, paralelamente, quando isso está acontecendo, ela procura o pai, a mocinha procura o pai, e tem uma. Eu falo que ela constela o pai naquele momento. Ela tem uma conversa com esse pai muito profunda, muito sincera, de coração aberto. Então, ela faz o que quem já participou das constelações em grupo comigo sabe. Ela faz o que a gente faz dentro das constelações, que é falar tudo que a gente pensa e tudo que a gente sente, a raiva que tá guardada, e a gente bota pra fora e consegue expressar o que aquilo faz a gente sentir. E esse pai explica o que aconteceu para que ele tivesse tomado tais atitudes, e aí ela pode ver o lado dele, coisa que a mãe não estava deixando por anos. Então ela olha para este masculino, ela olha para este pai, né? Por que que quando ela se apaixonou pelo mocinho, deu tudo errado? Porque ela ainda estava aqui emaranhada com um problema com o masculino. Não tinha como ela ficar 100% bem com o mocinho e viver feliz para sempre. Tinha coisas pendentes para ela resolver dentro do sistema dela com esse masculino. Então, o que que ela faz? Ela resolve intuitivamente, mas na verdade eu acredito muito que as pessoas que escrevem os roteiros e os filmes tenham conhecimento da importância, porque a gente vê, e eu vou fazer mais vídeos de outros filmes que eu já assisti, inclusive. Eu vou fazer mais vídeos sobre análises sistêmicas, que é a gente compreender, né, que muitas vezes o filme ele já mostra uma solução para gente ali, tá? O filme ele mostra uma solução. Qual é a solução? Ele vai no desenrolar, vai acontecendo coisas que são quando dá tudo errado. Só que a gente dificilmente tem olhos para ver. Então a gente se apega ao quê? Ao felizes para sempre do filme. Ai, que o cara foi muito bom. Ah, porque o cara foi um príncipe encantado. A gente não consegue ter olhos para ver que em todo filme dá muito ruim para depois dar bom. Que é como na vida, às vezes tem que dar muito ruim para que você olhe para aquilo, para o que você precisa resolver, para que tenha um desemaranhamento ali para que você possa funcionar, né? Para que a tua vida possa andar e funcionar. E aí, né, dentro desse filme acontece exatamente assim. Ela vai, fala com o pai, constela, aceita dinheiro do pai, porque ela tá precisando. Ela aceita aquele dinheiro do pai, ela se coloca humilde para receber. Ela entende, né, o que aconteceu com o pai, com a mãe, sai do meio do relacionamento dos dois, aceita esse dinheiro, e quando ela faz esse movimento, tudo na vida dela começa, obviamente que não é um instantâneo assim, né, mas tudo começa a se alinhar até que ela consiga percorrer o caminho de ficar com o cara, com o mocinho. Mas isso não é assim, tipo, simplesmente, ah, eu me resolvi com meu pai, agora tá tudo certo. Não. Desenrola um monte de coisas ali para que ela possa ficar com esse cara. Então, é até importante a gente trazer essa informação. Dentro de uma constelação, tem gente que constela hoje e ela quer que na semana que vem o assunto que ela constelou já tenha resolvido e desemaranhado tudo e ela já vive uma outra vida. Não vai ser assim que vai acontecer. Tem vezes que pode acontecer rápido? Sim, tem vezes que vai acontecer rápido. Mas tem vezes que precisa tudo se organizar energeticamente e isso é aos poucos. Tu não consegue arrumar o teu quarto em um minuto. Você precisa, às vezes, se você for arrumar o quarto inteiro, tu precisa de tempo para arrumar esse quarto. Então, na vida real, né, quem está disposto a viver a vida real, vai conseguir compreender que o processo ele leva um tempo, tá? E aí no final do filme, enfim, acontece dela ficar com o mocinho, todo mundo fica bem ali, ela consegue recuperar este este prédio, né? Ela fica morando ali, ela consegue fazer um desfile de moda, ela consegue participar de um, eu não sei se é um campeonato, um concurso, alguma coisa assim de moda. Ela faz o desfile de moda, ela consegue produzir as próprias roupas, ela consegue produzir a coleção dela e apresentar isso para o mercado. Ela consegue se desabrochar.
Ela sai da criança, da esfera da criança ali que ela estava vivendo, no conflito de relacionamento com pai e com mãe. Ela aceita a história dela, o que estava oculto vem para a luz, aquilo é resolvido e ela pode seguir. E aí ela consegue ter forças para ir para a vida. E aí, obviamente, né, o filme acaba, mas dizem que vai ter o 2 desse filme, que é a continuação desse filme, o que eu acho muito legal, porque é muito fácil você dar o start num projeto, né? Mas como que é o andamento de um projeto? E eu tenho quase certeza, pelo que eu tenho visto dos filmes turcos, né? Que cada vez mais eles estão trazendo essa consciência sobre a vida real, sobre a realidade, sobre as tretas que a gente tem que resolver na vida real, sobre a importância do autoconhecimento, sobre a importância de resolver as questões com os nossos pais, né? Assim como aquela série Uma Nova Mulher também, que é sobre constelação familiar. Então, a Turquia tem me surpreendido assim absurdamente nesse nível de entendimento sobre o tudo que está dentro é manifestado fora, então tudo que está dentro é como que está fora. E aí a gente traz esse grande aprendizado através das películas, dos filmes, né? E todo filme, se você prestar atenção, ele vai ter uma jornada do herói, né? E a jornada do herói faz parte dos arquétipos. É bastante legal, bastante interessante que a gente consiga ter olhos para ver, comece a observar não só com olhos de uma história bonita, uma história clichê, mas que a gente consiga entender como é que esses emaranhados vão se dissolvendo, porque isso pode ser um grande aprendizado para a gente mesmo. Aqui a gente vê que quando a mãe dela começa a ver, né, que ser quem ela é tá dando milhões de seguidores para ela tá super famosa, ela consegue viver o sonho dela, de fato, né? A mãe dela começa a apoiar ela. Se ela não batesse de frente com essa mãe e fosse ela mesma, ela estaria ali ainda na esfera da mãe. Então, a importância da gente crescer, da gente evoluir, da gente não parar através das circunstâncias ou das dificuldades, né? O rio ele não para só porque tem pedras, né? Ele contorna a pedra ou ele vem aqui por cima, né? Mas ele continua o caminho dele até que ele vá para o destino final dele. A gente precisa ser assim como o rio, de continuar o nosso caminho, independente das pedras no caminho. Então, essa é a análise sistêmica desse filme. Seja você mesmo. Se você, né, não assistiu, esse filme e assistiu aqui essa, essa análise, né? Eu digo uma coisa pra você, não vá assistir o filme agora, porque é importante que você tenha assistido antes para que você possa entender, porque daí fica legal, aqui tem muito spoiler, né? Ou você espera um tempo para ir assistir de novo, sei lá, pelo menos um mês, para você assistir esse filme, para você esquecer um pouco da minha análise, mas não a ponto de você não prestar atenção, né, nos movimentos do filme, mas para você não ir logo já com uma expectativa, né, do filme e se frustrar, tá bom? Mas eu vou pedir para vocês deixarem aqui embaixo nos comentários análise de filmes que vocês querem ver na vida de vocês. Assim, assistir um filme, quer fazer uma análise, quer que eu tenha um olhar mais de arquétipos, quer que eu tenha um olhar mais sistêmico, um olhar mais de autoconhecimento, né? Traz para mim o filme que você gostaria que eu assistisse e fizesse uma análise, porque eu vou fazer com o maior prazer. Às vezes eu demoro um pouquinho, né, devido à rotina do trabalho, mas eu vou fazer com certeza. Mas eu achei que valia a pena. Eu tô com outros 3 filmes que eu já assisti e eu quero fazer análise. Mas eu achei que valia muito a pena a gente trazer a análise desse filme, até pelo tema, seja você mesmo, né? Que é o grande movimento dessa comunidade, que é o despertar da deusa Próspera, né? Quem é a deusa Próspera? Eu sei quem é a deusa Próspera Francine, e eu te ajudo a descobrir quem é a deusa Próspera você, independente se você é Maria, Juliana, José, Angélica, não importa. Eu tô aqui para te guiar nesse processo que você descubra quem é você mesma, para que você seja você mesma. Ser a deusa próspera é ser quem você nasceu para ser, tá bom? Grande beijo no coração de vocês, até a próxima análise e deixa aqui o seu comentário, porque é muito importante para mim, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Porque já estamos todos aqui, ó, juntos nesse canal, prosperando, hein?